Neste sábado tivemos ótima notícia e notícias muito ruins, né? Enfim, dois problemas gigantes para o Fluminense. Um deles, uma coisa boa pelo menos, né? Nem de tudo é ruim. Tem caso de Covid, tem lesão de jogador titular e tem pelo menos um comunicado positivo da diretoria do Fluminense. Vamos embora para o giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, me segue lá no Instagram e no Twitter. E vamos embora porque hoje tem notícias nesse final de sábado, né? Muito importantes. Eita, peraí, se inscreve aqui também, tá? Deixa o like, apertei o botãozinho errado, mas enfim, aos poucos a gente vai se acostumando com esse ritmo aqui. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor e deixa o like aqui embaixo. Vamos sim agora para as notícias. Bem, a primeira delas é a notícia positiva, diria eu. O Fluminense emitiu uma nota, junto, inclusive, Botafogo e Vasco também emitiram notas, contrariando a notícia do Diogo Dantas, do repórter do jornal O Globo. Essa notícia você pode encontrar aqui no card aparecendo nesse momento, e em que eu fiz um vídeo sobre ela, em que a Ferdi e os clubes, segundo a matéria do Globo, queriam a volta de alguns convidados no estádio. Não era da torcida por inteiro, enfim, lá eu explico tudo certinho. A matéria do Diogo Dantas saiu dizendo de que os clubes já teriam aprovado a ideia. Bem, os clubes, depois da matéria, emitiram comunicados. O Botafogo, por exemplo, eu tô lendo até aqui a matéria do Globoesporte.com, o Botafogo chega a dizer que surpreende que o tema tenha novamente retornado à baila, né? Retornado à conversa. A nota do Vasco diz que o Vasco da Gama entende que o retorno de torcedores ao estádio é uma discussão prematura, visto aí estão de sacanagem também, meter um recrudescimento, à volta da pandemia do novo coronavírus no Brasil. E a nota do Fluminense, que é a que mais importa pra gente, diz o seguinte, diz que o Fluminense é contrário ao retorno de público ao estádio e que a nota publicada pelo Globo induz ao erro ao afirmar que os clubes concordaram em avaliar essa possibilidade, pois sequer foram convocados para uma reunião sobre o assunto. Soa como uma tentativa de dar destaque a um assunto que, para o Fluminense, está fora de discussão neste momento. Aí depois ele até acrescenta... que a referida reunião de sexta-feira tinha por objetivo tão somente a avaliação da operação da primeira rodada do Campeonato Carioca. Sobre o suposto teste com convidados, o Fluminense esclarece que não utilizou e tampouco utilizará ingressos, convites ou credenciais cuja finalidade seja teste de público. E aí, enfim, depois fala que não há menor sentido nessa discussão e nem que se inicie essa discussão. Pontos positivos dessa nota. 1. Dizer que não houve a reunião, que a reunião que teve na sexta-feira não tratou desse assunto, porque isso esclarece a mentira. Isso é mentira, vamos lá, isso é mentira do Diogo Dantas, do jornal o Globo? Claro que não, ele não inventou isso da cabeça dele, digitou e escreveu, só algumas fontes passaram para ele. Agora, que fontes são essas? Que interesses são esses? Ele publicou uma matéria que não é verdadeira, né, segundo o que está dito pelos 3 clubes, mas... Qual é o interesse da fonte? É isso que eu falo, que às vezes o trabalho jornalístico não é tão simples, até jornalista erra, quanto mais quem não é jornalista. Passa-se uma informação falsa, e aí, enfim, o jornal Globo é um jornal de credibilidade, e aí pega uma informação que é do interesse de quem? Não sei se você percebeu. O Vasco emitiu nota, o Fluminense emitiu nota, o Botafogo emitiu nota. Tá faltando um time grande do Rio emitir nota, né? Bem, na matéria do Globoesporte.com diz que o Flamengo não irá se manifestar sobre o assunto. Acho que a gente já entendeu o que a fonte queria, né? Trazer o assunto em voga e de quem era o interesse de que esse assunto voltasse ao tema. Enfim, pelo menos a postura do Fluminense continua certa nesse assunto. Vamos para a segunda notícia, agora a gente entra para as notícias ruins, meu amigo. Porque a primeira delas é sobre o lateral direito Samuel Xavier. O cara mal chegou no Rio de Janeiro, olha a situação que tá o Rio, né? O cara mal chegou no Rio de Janeiro e já pegou Covid. Como é que volta público em estádio, né? Enfim, o lateral direito foi anunciado oficialmente nesse final de semana, a gente já sabia da contratação dele há um tempão, tanto que tem raio-x sobre ele, né? Já temos aqui aquele vídeo falando com jornalistas e pessoas que acompanharam ele no Ceará e no Sport nos últimos 7 anos da carreira dele. E bem, a assessoria do clube divulgou que o jogador, inclusive, já está afastado dos treinamentos, cumprindo isolamento, pois testou positivo para Covid-19.
Então, nesse caso, como ele depende ali do cumprimento, ele já está até registrado no BID e tal, já poderia ficar à disposição tanto de Ailton quanto de Roger Machado se fosse para utilização, mas como ele agora cumpre o período de 10 dias, a gente tem um problema sério, por quê? Eu até tenho essa discussão com o Phil várias vezes lá no canal 20, se Samuel Xavier chega para ser titular ou Calegari mantém a posição. Não o que eu quero, tá? O que eu quero. Para mim, Calegari mantém a posição se for pelo que eu quero, ou dependendo do esquema de Roger. Mas pelo que Roger vai fazer mesmo, né? Eu não tenho a certeza da manutenção de Calegari. Comenta aqui embaixo. O que você acha que Roger vai fazer? Não é a sua opinião, não, tá? O que você acha que Roger vai fazer? Vai manter Calegari ou segurar Samuel Xavier? Bem, essa resposta ficou um pouco mais fácil agora, porque um possível titular está com Covid. Se a gente for mesmo para pré-Libertadores, amanhã não der Palmeiras e Grêmio, tem jogo nessa quarta e tem jogo na outra quarta. Samuel Xavier está praticamente fora, considerando que são 10 dias, né, de isolamento, e ele até voltaria a ponto de jogar contra o Ayacucho no jogo fora de casa, mas não daria tempo dele viajar para lá. Então, se a gente for para pré-Libertadores, a gente já tem um desfalque importantíssimo. Aí você pode falar, Gabriel, mas e se ele fosse reserva? Se ele fosse reserva, meu amigo, imagina o lateral direito na altitude, Calegari, 18, 19 anos, vai morrer. E aí a gente vai provavelmente ver, vai morrer de cansaço, tá? E a gente provavelmente vê um terceiro lateral direito, um Julião e tal, e não um Samuel Xavier em campo. Enfim, problema que até o momento não é, nossa, horroroso, mas que pode se tornar um problema grave. Grave mesmo, é a lesão de Luan Freitas. É isso, Luan Freitas que vem de um problema no pubis e sofreu uma fratura. O problema no pubis foi um problema e tal, já tá recuperado. E fratura, né? Porque você não pode criar aquele negócio, né? O zagueiro é de vidro e tal, não é. Tem poucas lesões, inclusive na carreira, o Luan Freitas. Mas sofreu uma fratura no pé esquerdo, a fratura no 5º metatarso do pé esquerdo, o famoso dedo mindinho. Essa fratura aconteceu durante a partida contra o Resende, e, bem, a assessoria do Fluminense também já divulgou que o jogador já iniciou o tratamento, né, para essa lesão na fratura, e o Fluminense normalmente não dá tempo de recuperação. Mas tem um problema, é que Luan vai ter que fazer uma cirurgia. Assim, ainda deve ter uma avaliação melhor, mas ao que tudo indica, ele deve precisar fazer uma cirurgia nesse dedo, e aí demoraria um tempo maior ali de recuperação. A gente não faz ideia do tempo que seria dessa recuperação, o Fluminense normalmente não divulga isso, mas o fato é de que Luan Freitas, depois de esperar tanto uma oportunidade, a gente entrevistou ele lá no Canal 20, e ele falando que está desde 2019, já no profissional, então não tinha estreado, o cara estreia, faz até uma boa partida, sofre essa fratura no primeiro jogo, deve perder a oportunidade, mais uma vez, dificilmente terá oportunidades ao longo do ano, considerando que a gente já tem uma quantidade maior de zagueiros e a chance dele seria no Carioca. Uma pena para Luan Freitas, uma pena para o Fluminense, mas ainda tem contrato, ainda tem chance, vai jogar, vai ter o Sub-23 para jogar, e a gente espera que no ano que vem ele volte voando, e claro, ele comemore o título carioca, da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores junto com a gente. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã, explicando, tem pré-jogo de Fluminense e Portuguesa e tem também o famoso União Flumeiras, né? União Flumeiras vai ser lá no Canal 20, na live, possivelmente ali durante o segundo tempo, igual a gente fez semana passada, interagindo com vocês e assistindo o jogo. E aí, nesse caso, a gente continua ali na interação e papapá, e a gente sabe em primeira mão ali já durante a live se a gente foi pra Libertadores direto ou não. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!